Muito bem, gente, 8 horas e 37 minutos. Eu estou me ajeitando aqui, porque o Márcio André está fazendo uma entrevista aqui com a nossa entrevistada. Muito legal, agora que são 8 horas e 37 minutos. E olha só, os festejos juninos começam, e olha, tem a Copa também este ano, né? E aí, a preocupação para muitas pessoas é com a fumaça. Para falar sobre isso e outros assuntos, eu recebo aqui com muito prazer a doutora Norma Sueli Gomes, ela que é pneumologista do HGE. Doutora Norma, muito bom dia, obrigado pela presença. Antes de falar do nosso tema, queria saber um pouquinho da tua história, como é que a senhora enveredou para uma área tão interessante da medicina. Bom dia e obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Mauro, bom dia aos telespectadores da TV Mar. O chamado à especialidade, a pneumologia, veio desde o início da faculdade. Eu sou de uma família de muitos pneumopatas, de muitas pessoas com doenças respiratórias, e aí naturalmente foi surgindo a curiosidade e a vontade de trabalhar com a área. Eu digo sempre eu sempre repito essa frase, que a respiração é o que existe de mais primitivo. O ato de respirar é o que existe de mais primitivo. Então, assim, é o primeiro ato quando a gente nasce, também o último quando a gente se despede por aqui, né? E devolver às vezes, diante de um paciente com insuficiência respiratória, a gente trabalhar para devolver uma respiração normal é uma coisa muito gratificante. Puxa vida, e eu vejo isso no brilho dos seus olhos, doutora. Doutora, me diz uma coisa, estamos chegando aí no momento em que realmente as pessoas fazem fogueira, tem a questão dos fogos de artifícios. Como é que a gente faz para driblar um pouco tudo isso? Se é que é possível, né? O Nordeste, culturalmente, né, tem esse hábito de fazer as fogueiras e dos fogos de artifícios, que funcionam. Toda a poluição ambiental, toda a fumaça, ela é um irritante inalatório para as vias aéreas, causando irritação, aumentando a produção de muco, provocando uma agudização, uma piora dos sintomas de rinite alérgica, de asma e os processos virais também. Nesse período coincide também com um período maior de chuvas, né, onde a gente tem uma aglomeração maior das pessoas dentro dos domicílios, também dentro dos shoppings, e isso possibilita um contágio interpessoal maior. Então, tudo contribui para que nessa fase do ano a gente tenha um aumento da frequência das doenças respiratórias e uma piora daqueles pacientes que já são acometidos de doenças alérgicas. E tem como fugir disso, doutora? Hidratar mais, tentar evitar esses ambientes, não ficar tão perto, por exemplo, da fogueira? Evitar o contato direto com a poluição ambiental ou com essas fumaças, que são irritantes inalatórios, manter a via aérea íntegra, no caso, uma boa hidratação, uma alimentação adequada, as atividades físicas contribuem para que o indivíduo tenha um sistema imunológico mais forte, mais resistente, e a vacinação também é um ponto muito importante. A vacina antigripal e também a vacina antipneumocócica contra a pneumonia nos grupos suscetíveis, nos idosos, nas crianças, naqueles pacientes que têm imunidade baixa, que estão na vigência de quimioterapia, etc. Que bacana. Doutor, quero aproveitar toda a sua experiência, embora a senhora seja muito jovem, né? Para falar também da questão da tuberculose, né? A gente tem visto aqui muitos casos. Como é que está essa questão lá no HGE? Tem chegado muito ainda esse tipo de paciente? Muito pertinente a sua pergunta, Mauro. Eu sou frequentemente chamada a falar sobre os processos alérgicos, a asma, como se precaver, né, nesse período do ano, dessa piora que existe dos problemas respiratórios, mas a tuberculose é uma realidade no nosso país e não só em Alagoas. O Hospital Geral do Estado é o lugar onde eclode, digamos assim, é o termômetro da saúde pública. Então, nós temos muitos casos ainda. Lá é uma porta aberta, né? O Hospital Geral do Estado é uma mãe, né, que recebe a todos assim. E o Hospital de Doenças Tropicais é referência para tuberculose, mas a referência para tuberculose e co-infecção com HIV. Então, lá é o lugar onde esses pacientes normalmente são atendidos e tratados e diagnosticados da forma como nós podemos, com todas as nossas limitações. O que a gente percebe no Hospital Geral do Estado é o sintoma, digamos assim, de uma atenção básica deficiente. Então, assim, muitos casos que terminam indo para o Hospital Geral do Estado
já deveriam ter passado pela atenção básica, deveriam ter sido diagnosticados lá adiante, né? Ou lá para trás, perdão. E esses pacientes às vezes chegam para nós num estado de saúde já muito precário. E é importante também, né, doutora, a gente frisar da importância daquela pessoa que tem tuberculose, que faça o tratamento até o fim, né? Porque é um tratamento longo, né, É um doutora? tratamento em torno de 6 meses, com 100% de cura se o indivíduo fizer uso da medicação corretamente. Uma vez interrompido o tratamento para tuberculose, essa é a forma mais eficaz, digamos assim, de tornar o bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch, resistente ao tratamento. E isso é um problema que nós enfrentamos hoje na pneumologia, que são as tuberculoses multidroga resistentes. Puxa vida, você vê que é um caso tão complexo, né? A gente precisa ter o cuidado, como muito bem coloca para a gente aqui a doutora Norma, na questão básica. E o olho do poder público precisa estar atento a isso também. E você tem que fazer a sua parte também. Porque às vezes tem um caso ali perto, né? E as pessoas nem se comunicam. Sim. E aí começa... Um caso de tuberculose nunca é um caso. Aquele paciente é o caso índice, como a gente fala, mas no entorno dele tem os contactantes. Convém, né, fazer a busca ativa desses contactantes. Mas o fato é que nós ainda temos uma incidência muito alta de tuberculose no nosso estado. Acredito que subnotificado, né, principalmente nas instituições fechadas, como presídios, hospitais psiquiátricos, asilos. Eu acho que a gente tem uma subnotificação desses casos. Doutora, só uma última pergunta, chegou agora de um telespectador. Dicas para quem tem alergia. Existe alguma fórmula mágica, doutora, para atender esse telespectador? Durante esse período do ano, de uma forma geral, vou tentar sintetizar. Evitar aglomerados, tá? Onde existe a forma de contágio, né, digamos assim, mais frequente. A lavagem frequente das mãos, sobretudo quando o indivíduo vai a shoppings, manipula maçanetas, enfim. Não de forma neurótica, mas sempre está lembrando de ir ao banheiro, lavar as mãos, porque é o grande veículo, entendeu? Pega numa superfície contaminada, passa no olho, passa na boca e aí advém infecção viral. Mas no caso das alergias, nesse período do ano, uma coisa também que a gente... os cuidados, eles devem existir durante todo o ano, na verdade. Então, evitar ácaros de uma forma geral, fazer uma higiene, né, do ambiente que o indivíduo dorme. O quarto deve receber um cuidado todo especial. Os travesseiros devem ser trocados a cada 6 meses, regularmente. Evitar o acúmulo de poeira dentro do domicílio. Evitar tudo que possa acumular poeira e, portanto, o ácaro naquela poeira, que é o grande agravante das doenças respiratórias. Para encerrar mesmo, doutora, a chuva pode ser um vilão para quem tem algum problema pulmonar? A chuva em si, não. Não, né? Bom, como eu sou do interior, né? Então, assim, para nós que já vivemos de plantação, a chuva é bênção. Então, assim, eu compreendo dessa forma. Não estou falando aqui das enchentes, né, sim. A chuva é sempre bênção. Então, a questão do período chuvoso o que eu acabei de falar, é a aglomeração das pessoas dentro dos domicílios e dos lugares fechados. E aí possibilita um contágio interpessoal maior. Não é a chuva em si. Então, um banho de chuva, né, que vai piorar, vamos dizer assim. Tem coisa que piora muito mais. Cigarro, fungo, parede mofada, contato com animais domésticos com pelo, que acumula, né, indivíduos que são mais sensíveis, uma alimentação rica em alimentos muito industrializados, pasteurizados, expõe o indivíduo a uma quantidade de corantes, entendeu? Que são muito piores do que um pingo ou 2 de chuva que a gente leva no trajeto do trabalho. Com certeza. Agradeço em nome dos nossos telespectadores. Doutora, muito obrigado pela presença, obrigado por essa aula que a senhora nos dá na manhã desta quarta-feira. Obrigado pela presença. Gente, enquanto eu me despeço aqui da doutora Norma, nós vamos ao vivo, porque o Videlan Araújo chega agora com outras informações. Bom dia para você, Videlan, e também para o Flávio Santos.
Bom dia, Mauro Wedekind, para você, para todos os telespectadores da TV Mar Canal 25. Ô Mauro, amanhã, né, começa a Copa do Mundo e, naturalmente, as empresas elas têm uma rotina modificada nessa questão. Muitos funcionários, assim como eu, pensam que é feriado, não vou mentir, né? Tem aí que matar a questão do trabalho, ou tenta negociar com os empresários aquilo que pode ser melhor e como o empresário deve fazer neste momento. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Larissa Padilha, ela que é psicóloga organizacional, e vai explicar para a gente como um empresário, o patrão, deve também se comportar num momento como esse, em que os funcionários, aqueles apaixonados pelo futebol, já esperam viver momentos de Copa do Mundo e querem, claro, aproveitar umas horas a mais no horário de trabalho. Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, o evento é para todos, né? Não só para os colaboradores, como para o próprio empresário, né? O clima de festa é inegável. E a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Nós somos do país de futebol. Talvez o Brasil até tenha uma movimentação maior do que outros países a respeito disso. Mas, de fato, o que deve ser observado e levado em consideração é a relevância do evento, né? Porque a gente não vai conseguir tirar esse clima de festa, mas medidas flexíveis para deixar que os colaboradores parem desse momento vai contribuir com a empatia da empresa ao momento, porque causando rigidez e não flexibilizando para essa participação, provoca, não vai focar no resultado e possivelmente também não vai focar na produtividade, porque vai gerar um estresse e isso, em vez do absenteísmo, que é aquela ausência do colaborador, vai acontecer o presenteísmo, que é aquele colaborador que está presente, porém a cabeça está na Copa, porém está chateado porque a empresa não adotou uma medida flexível para que ele pudesse participar desse evento. Então, o principal é que realmente a empresa leve em consideração a importância do evento e adote medidas flexíveis para que esse colaborador possa participar. Agora, Larissa, nesse tipo de trabalho, como o funcionário também deve se portar numa situação como essa? Perguntar, por exemplo, para o patrão se vai funcionar um ambiente de trabalho pode gerar também espaço para uma resposta que acaba também muitas vezes sendo até em tom cômico, meme na internet, por exemplo, né? É verdade, teve esse meme aí que estourou, né, que o colaborador pergunta como é que vai funcionar e o empresário, né, responde, alguém aqui foi convocado, né, pelo Tite, eu não estava sabendo. Então, na verdade, perguntar é inegável, não tem como a gente não perguntar. As pessoas estão ansiosas para saber como vai ser o funcionamento, para se programar. O ideal é que a empresa saia na frente. Ela já mostre como vai ser o funcionamento dela, se antecipe a essa pergunta antes que o colaborador venha perguntar, porque ele sabendo não vai haver a pergunta, né? Então, ser preventivo, entender como é que funciona, deixar claro isso, é uma forma de acalmar os ânimos e fazer com que eles se programem e a gente também não tenha perda no funcionamento da empresa. Alternativas que você colocou, uma delas pode ser no próprio ambiente de trabalho. Gente, você viu aí, deu uma pequena falhazinha no vivo, isso é assim mesmo, é ao vivo. Agradeço demais ao Videlan. A gente vai tentar refazer o contato para voltar numa condição melhor. São 8 horas e 51 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, então, para dar uma ajustada na casa. Um beijo para todo mundo da equipe técnica da TV Mar e eu volto já já.